Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Mendes trazendo mais uma videoaula sobre Direito Civil Parte Geral. Nessa videoaula aqui, vou abordar os direitos personalíssimos. São os direitos mais importantes das pessoas, principalmente das pessoas naturais. Eles também são chamados de direitos essenciais, direitos subjetivos, né, direitos que os sujeitos, as pessoas têm, essenciais. São também chamados de direitos da personalidade, direitos personalíssimos, direitos sobre a própria pessoa, né, direitos individuais, né, direitos humanos individuais, são constitucionais, são aqueles individuais relacionados à personalidade. Bom, direitos humanos são, no aspecto global, direitos justificados pelo justo naturalismo. Dos direitos humanos que são trazidos para o ordenamento jurídico, né, nacional, eles passam a ser chamados na Constituição de direitos fundamentais e se dividem entre individuais, coletivos, sociais e difusos. Dentro dos individuais, a gente pode ali destacar os que são relativos à pessoa, ou seja, são direitos essenciais, são direitos personalíssimos, né? Ou seja, eles recaem nas pessoas, são direitos como nome, imagem, integridade física, integridade psíquica, integridade moral. Esses direitos, então, eles são tutelados, né? Eles são protegidos não só no aspecto civil, como no direito civil. Ele é protegido no direito constitucional e no direito penal, né? Na verdade, por ser direito constitucional também, os efeitos constitucionais, os efeitos dessa proteção constitucional irradiam, né? Então, obviamente que toda legislação infraconstitucional, penal, civil ou outra espécie de legislação, tem que se adequar aos ditames constitucionais. Posto isso, dando aqui início a essa abordagem sobre direitos personalíssimos, né? Direitos da personalidade, a gente começa com os direitos que são relativos o que? À integridade física. A princípio, a vida, o direito mais importante tutelado, né, pelo ordenamento jurídico de qualquer Estado. O direito à vida é um direito sobre a própria pessoa. Mas isso implica alguns aspectos interessantes, entendendo como direitos humanos, direito natural, né, o direito à vida, ele é indisponível. Aliás, é uma característica comum a todos os direitos de personalidade. Eles são inalienáveis, né? Eles não podem ser vendidos, não podem ser alienados. Eles são irrenunciáveis, eles são impenhoráveis, eles são erga omnes, são para todos cumprirem, todos obedecerem, né? Não é inter partes, né? É um direito que se aplica a todos. Todos têm que respeitar esses direitos, né? Que eles são essenciais, eles são indisponíveis, né? Da pessoa. Eles são vitalícios, mas eu digo, além disso, isso é uma característica que a gente encontra muito nos manuais, os direitos personalíssimos, né, são vitalícios, né, são do nascimento até a morte, mas eu costumo ampliar isso porque mesmo antes do nascimento com vida, mesmo antes da aquisição de personalidade da pessoa natural, ou seja, mesmo antes de nascer e respirar, o nascituro já tem ali alguns direitos, ressalvados, por exemplo, no artigo 2º, né, do Código Civil. Então, por exemplo, o direito à vida ele tem. E isso é traduzido no quê? Na vedação ao aborto. Exceto aquelas duas situações que o Código Civil permite, né? No caso de risco da gestante, né? Risco de vida da gestante, e no caso de gravidez, né? Oriunda de estupro, mas aquela questão que foi consolidada pelo STF em 2012, do aborto de anencéfalos, excetuadas essas exceções, né, de aborto intencional, o aborto é uma vedação que se traduz o quê? Na proteção à vida do nascituro, aquele que ainda não nasceu, mas há de nascer. Outro direito também relacionado a essa manutenção da vida, né, ou a qualidade da vida, né, essa proteção mesmo que se dá ao nascituro, é a possibilidade de alimentos gravídicos. Então, mesmo antes da personalidade, mesmo antes dele adquirir personalidade, né, ele já tem aí essa tutela de direitos personalíssimos. Outra exceção que eu faço aqui é pós-morte. Pós-morte, por exemplo, é relacionada a direitos autorais ou a danos morais, né, de pessoa já falecida, quando, por exemplo,
por efeito ricochete, alcança os familiares, existe ali então uma extensão pós-morte dos direitos personalíssimos também. Mas, grosso modo, é vitalício, né? Acompanha a pessoa natural do início da sua vida até o fim. O artigo 52 do Código Civil ainda traz outro ponto interessante, né? Ele diz que, no que couber, é aplicável os direitos personalíssimos à pessoa jurídica. Então, alguns dos direitos personalíssimos, como proteção à imagem, né, e até a questão de aferição de dano moral, né, indenização baseada em dano moral, é aplicável sim também às pessoas jurídicas. Bom, o direito à vida ele é tutelado também, né, principalmente a questão da retirada, né, de ceifar a vida, né, é tutelado ali no Código Penal. Então, tudo que recebe aquela tutela especial, né, aquela proteção mais especial do nosso ordenamento está ali no Código Penal. São as infrações possíveis, né, mais graves, então elas estão ali destinadas ali ao Código Penal para dar um destaque, né, no que a sociedade entendeu que fosse assim os nossos bens tutelados mais relevantes, né, os mais tutelados. E a vida, né, claro, é o bem tutelado primordial. Sem ela, os outros direitos perdem um pouco do sentido, né, de existir. Bom, relacionada à vida, está ali dentro de integridade, então a gente vai ter também a questão da integridade física, a questão do corpo, a incolumidade do corpo, seja o corpo com vida ou o corpo pós-morte, o corpo sem vida. Essa proteção ao corpo, ela implica que aqueles princípios que eu falei aqui, né, indisponibilidade, né, através da não possibilidade de alienar, né, o corpo ou parte do corpo, né, ou a questão de comprometer, né, o seu funcionamento, tem algumas limitações, tem algumas concessões. Por exemplo, atividades esportivas, como esportes radicais, atividades esportivas, como também lutas marciais, cirurgias, né, com consentimento, com as diretivas antecipadas de vontade, né, que o paciente, né, ele toma conhecimento, ou um familiar, né, possibilidade do paciente, né, toma conhecimento ali dos procedimentos e autoriza. Então são formas de tocar, de ferir, de lesar o corpo, mas que são assim concessões permitidas, né? Ou seja, é importante lembrar também que o STF já pacificou o entendimento que nenhum direito, nem mesmo direitos humanos, direitos individuais, são absolutos. Em certos casos, em certas circunstâncias, eles podem ter essa mitigação. Por exemplo, o direito à vida pode ser mitigado, legítima defesa, estado de necessidade, né? A vida, então, não é um direito absoluto. Dependendo do que eu fizer, dependendo do que da situação, do contexto, alguém pode ceifar minha vida legitimamente. Direito à propriedade, né? A nossa casa, enquanto propriedade, né, inviolável, ela pode ser violada, né? Em certas circunstâncias, né? Ela autoriza isso para preservação de um bem maior, né? Um estado de perigo, né? Alguém está ali, né? Uma situação de incêndio, etc. Então, assim, são situações que demonstram que os direitos não são absolutos, muito menos os direitos personalíssimos. Mas os direitos personalíssimos são o quê? São essenciais porque eles estão relacionados à dignidade da pessoa humana. Assim como o conceito de direitos humanos passa por aí, a dignidade da pessoa humana, os direitos personalíssimos também, porque assim o são. Do ponto de vista da integridade intelectual, tá? Ou psíquica, né? A gente tem a liberdade de pensamento, a proteção à autoria científica, literária e artística. Do ponto de vista da integridade moral, a gente tem a proteção à honra, a identidade, a privacidade, abarcando ali vida privada, intimidade e segredo. Ou seja, os direitos relacionados à pessoa, né, a pessoa, principalmente a pessoa natural, né, no que couber a pessoa jurídica, eles são direitos assim de primeira ordem. São assim os direitos tutelados aqui no Código Civil, que estão ali também protegidos, né, e previstos sanções no Código Penal, mas são também ditames, prescrições constitucionais. Ou seja, eles têm uma interdisciplinaridade porque são os direitos talvez os mais relevantes da sociedade. E isso eu digo não só do nosso ordenamento jurídico, da nossa sociedade brasileira. São direitos, assim, considerados direitos humanos, então eles são importantes no mundo inteiro.
A questão de titularidade, né? Como eu disse, com exceção de alguns direitos que são abrangidos, né? São levados, né, ao nascituro. Alguns direitos que são possíveis, né? Possíveis de serem questionados pós-morte. Em geral são as pessoas naturais e no que couber pessoas jurídicas. Agora, a questão do nome é um direito também personalíssimo. As pessoas têm direito ao nome, porque o nome está relacionado à identidade da pessoa. A identidade dele aqui. O nome, aliás, ele tem um interesse tanto estatal quanto um interesse privado. O interesse estatal é que as pessoas não mudem os nomes tão facilmente, né, de acordo com seus ídolos, né, ou de acordo com conveniência, ou de acordo até com oportunismo, né, para se sarfar de dívidas ou outras punições, né, mais graves. Mas é também um interesse das pessoas, porque o nome associa aos parentes, né, aos ascendentes, associa a história da pessoa, a história de vida, né? Então o nome é um atributo muito importante que não pode ser negado às pessoas. A questão do nome, do registro do nome, a questão da mutabilidade do nome, está previsto na Lei de Registros Públicos. A Lei 6.015 de 1973, ela traz então essa questão de mutação do nome. Quais são as possibilidades e, e, e como que isso vai se dar, né? É a questão do prenome ou do sobrenome. E assim, apesar de ser uma lei de 73 e suas atualizações, né, posteriores, é uma lei que os cartórios, né, de registro civil aplicam à risca. Então, assim, é uma lei muito importante que merece até, né, um estudo à parte, a Lei de Registros Públicos de 73. Regra geral, o nome é imutável. O nome não é para ser mudado. O nome é algo a ser mantido. Após o registro, né, feito ali no nascimento, após o nascimento, né, se for o pai que for registrar 15 dias, se for a mulher 45 dias, mas após ali o registro efetuado no cartório, o nome não deve ser mudado. Nem o prenome, nem o sobrenome. Mas, olha, algumas situações, como por exemplo, notoriamente um erro gráfico, um erro de transposição, isso autoriza o oficial ali do cartório mudar independentemente de autorização judicial. Outra situação que autoriza o oficial do cartório a negar, né, o registro é um nome claramente vexatório. Um nome que vai trazer transtorno àquela criança, que vai trazer assim, uma situação constrangedora àquele indivíduo, que infelizmente é uma vítima, ele não tem discernimento, ele não tem condição, ele é um recém-nascido, né? É por isso que o artigo 56 da Lei de Registro Público autoriza, a partir de 18 anos completos, porque a maioridade civil, né, e a partir de 2002 é 18 anos, no Código Civil de 1916 era 21 anos, um ano após atingida essa maioridade, ou seja, até 19 anos, a pessoa pode trocar o seu nome. Outras situações de mutabilidade do nome, porque imutabilidade é a regra. E a questão da mutabilidade, ou seja, a permissão para mudar, são as exceções. Estrangeiro, com o novo Estatuto do Estrangeiro, de 2017, agora ele precisa estar no processo de naturalização para conseguir mudar o nome. O nome dele ou tem uma pronúncia muito difícil, ou ele, aqui no nosso país, ele tem uma pronúncia que é o quê? Vexatória. Isso acontece, isso pode acontecer. Nesses casos, no processo de naturalização, ele vai pedir a mudança de nome, mas para um nome parecido, com uma pronúncia parecida, semelhante. Para quê? Para manter essa relação com o nome pretérito. Outras situações, né, uma muito conhecida, é mediante o casamento. No Código Civil de 1916, o sobrenome do homem era passado, né, não havia essa opção, era passado para a esposa. Quando eu falo não havia essa opção, é porque não havia outra opção. Era sempre o sobrenome do homem que podia ser passado para a mulher, e na ação de divórcio, inclusive, o homem podia solicitar a retirada desse sobrenome do nome dela, né? Quando ela resistisse a essa retirada, a voltar a usar o nome de solteira. Agora não, com o Código Civil de 2002, que tentou ali equiparar, né, de alguma forma, homens e mulheres, tanto o homem pode acrescer o seu sobrenome com o sobrenome da esposa, quanto o contrário. Então, assim, se tornou
meio que igual, né? Essa questão de acréscimo do sobrenome no casamento. Outra situação é acréscimos intermediários. Por exemplo, expressões que a pessoa popularmente é conhecida, como Pelé, Xuxa, Faustão, Lula, né? São expressões assim que a pessoa é conhecida e ela pode passar a acrescentar, como a Xuxa, né, o Lula, assim o fizeram. Acrescentaram essas expressões ao nome, né? Isso passou a fazer parte do nome oficial dessas pessoas. Outra situação que é acréscimo, e aqui acréscimo de sobrenome, e não é mudança de sobrenome, substituição de sobrenome, é, por exemplo, quando o enteado ele quer homenagear o padrasto ou a madrasta. Aí ele acrescenta o sobrenome do padrasto ou da madrasta. Diferente do caso de adoção, quando é autorizado a mudança total do nome e do sobrenome, do prenome e do sobrenome. Aí muda tudo, tá? Por determinação judicial ou a pedido das partes. É interessante que a adoção ela tem essa lógica de nova família, né? Então assim você vai ter essa ruptura com os pais os genitores, né? Os pais biológicos, e aí você vai ter uma nova família, uma nova vida, vai começar praticamente do zero. Então é outra lógica, né? Já no caso de padrasto é mais uma homenagem, mas você não pode perder aquele vínculo com seus pais biológicos, né? Então a regra ainda é a imutabilidade. Então são algumas concessões que são permitidas, mas que não deve virar aquela coisa tão fácil, tão acessível, porque senão seria muito confuso. Um ponto interessante aqui, que é relativamente recente, é a questão da redesignação de estado sexual. Bom, o que é isso? A questão dos transexuais, né? Até há alguns anos, né, era exigido que houvesse uma cirurgia de mudança de sexo, né? Cirurgia de transgenitalização. O Supremo também já pacificou o entendimento de que é constrangedor, né, e afronta a dignidade da pessoa humana obrigar alguém a se sujeitar a uma cirurgia de alteração de sexo para depois permitir o reconhecimento de que é um transexual, né? Uma pessoa nasce no corpo de homem, mas se identifica como mulher, ou o contrário, né? O transexual. Então, como que funciona? Hoje, tendo autorização judicial para essa mudança de estado sexual, não é necessário, não é obrigatório nem a questão da cirurgia de mudança de sexo, nem a questão do tratamento hormonal, que também era uma pauta aí bem polêmica que se impunha às pessoas que queriam mudar, né, de sexo. O nome, ele é identidade das pessoas. O nome, ele é algo assim essencial, é um direito subjetivo, nós temos, e essencial, né, indisponível. A gente não pode vender isso, a gente não pode renunciar a isso, né, e esse direito não prescreve, esse direito é para todos. Então, assim, o nome é muito importante, tá? Assim como afronta o nome, toca no aspecto moral, que a gente vai retomar já já. Bom, a questão da vida tem proteção penal de várias formas, né? Homicídio, né? De forma matar alguém, né? De forma mais simples, ali no artigo 121. E daí no suicídio, a instigação, né? O induzimento ao auxílio ao suicídio, a questão do infanticídio, a questão do aborto, a vedação ao aborto e o feminicídio, né? Surgido aí, né? Como um agravante, né? Do matar alguém, quando mata-se porque a sua mulher, né, uma mulher envolvida num relacionamento, um motivo passional, ou por ser mulher, representante de mulheres. Então, assim, o feminicídio é para combater um evento, né, um fenômeno social que infelizmente existe, né, de opressão, né, uma situação que infelizmente ocorre muito, de muitos homens terem esse sentimento de posse, esse sentimento né, de domínio, né, sobre a mulher e não aceitar o fim de relacionamento ou simplesmente tentar ceifar a vida dela por ela ser mulher. Então essa meio que misoginia, esse ódio, isso justifica, né,
uma espécie de política pública que agrava, sim, uma pena, né, de assassinato, de homicídio, porque é justificável, né? É um evento que acontece muito, infelizmente. Também é proteção à vida a vedação no Brasil da eutanásia. O que seria eutanásia? Eutanásia seria a autorização para interromper, né, para ceifar a minha vida, de forma mecânica, né, ou de forma fármaca. Não importa. Quando é eutanásia ativa, né, que eu falei aqui, ou eutanásia passiva. Simplesmente ver um paciente, né, ter um ataque, né, um ataque cardíaco e não prestar socorro. Essa omissão, ela é criminalmente tipificada, é um crime, né, tipificado no Código Penal. Agora, isso eu estou falando de eutanásia ativa, que é você vai lá e mata, né, você vai lá e dá uma injeção, né, ministra um medicamento, ou você usa de meio mecânico e ceifa a vida de alguém, né, mediante autorização ou vontade daquela pessoa, ou você tem uma omissão, né, quando você deveria agir, né? Isso seria eutanásia, ativa ou passiva. O que ocorre e o que é menos, que não é eutanásia, é a ortotanásia, que seria naqueles casos de pacientes, né, diagnosticados com quadro terminal, né, sem perspectiva de melhora, né, com muito sofrimento, muita agonia, que seria uma forma mais humana de retirar a dor, né, permitir mas não dar continuidade num tratamento sem perspectiva. Então é como se fosse deixar ir, mas sem sofrimento. Isso não é eutanásia passiva. Não é eutanásia passiva. Mas a ortotanásia é aliviar, né, o sofrimento e não insistir, né, não prolongar aquele sofrimento. Olha como é que é interessante isso, né? Bom, a questão da integridade física também traz a questão da proteção do corpo. Então, para fazer uma cirurgia, né, algo invasivo assim, e isso é até uma relação de consumo, o paciente, cliente, né, consumidor, ele deve ser muito bem informado, né? Então, assim, ele precisa saber os riscos, né? Então você tem que assinar um termo de risco cirúrgico, você precisa saber as consequências, na sua impossibilidade, né, de autorizar, um parente seu vai autorizar, ele necessita autorizar, e em casos, olha só que interessante, o que isenta lá o médico, né, de qualquer imputabilidade criminal, por exemplo, do artigo 146 do Código Penal, é que para salvar a vida, aí sim ele pode tomar decisões, porque ele é capacitado para isso, e passar por cima dessa autorização. Num caso ali, isso acontece muito, por exemplo, situações que tem pessoas de certas religiões, como por exemplo, né, Testemunho de Jeová, que não autorizam procedimentos invasivos, transfusão de sangue, etc. E para salvar a vida ali, num contexto ali de crise, que, por exemplo, o médico não tem conhecimento das diretivas antecipadas de vontade, né, o testamento vital, né, que também é chamado, ele vai e caminha, né, com um procedimento cirúrgico sem essa autorização. Então isso é isento de pena, está previsto no Código Penal, lá no artigo 146, porque o objetivo maior dele ali é salvar vida, né? Então é uma discussão também polêmica, tá, sobre direito à liberdade religiosa versus direito à vida. Há muitos que entendem que o direito à vida ele é princípio, então ele tem que prevalecer sobre os demais, mas também há entendimentos como por exemplo do STF, né, já teve decisões que respeitam em mesmo pé de igualdade o direito à liberdade religiosa. Então só no caso concreto, né, que a gente tem condições de avaliar, por exemplo, se naquele caso concreto qual, né, princípio, né, vai ser preservado, direito à vida ou liberdade religiosa, lembrando aí de Robert Alexis, né, a questão de conflito de princípios e a mitigação deles no caso concreto. E assim, muito legal, muito interessante essa discussão, porque isso já foi tema, né, de muitos trabalhos acadêmicos, é uma discussão que não acaba, não é só no Brasil, é no mundo todo, e a questão da medicina, ela tem também acompanhado muito de perto, não só o direito, muito de perto essa polêmica, né, porque ela tem que se atentar ao que a jurisprudência tem sinalizado, né? Até para se resguardar, né? Ninguém, assim, eles têm um juramento, salvar vidas, mas eles também têm que se atentar aí aos entendimentos da jurisprudência, né? Principalmente da Suprema Corte. Olha só que legal, aquela cirurgia que eu falei ali, de transgenitalização, né?
Não que seja obrigatório para ter aí a autorização, né, ou essa declaração da mudança de estado sexual. Mas para ter isso, o artigo 13 do Código Civil, ele diz que mediante exigência médica é possível, né, diminuir permanentemente a integridade física da pessoa. Ou seja, essa autorização médica ela é necessária para fazer uma cirurgia de alteração de sexo. Por que eu estou falando isso? É porque, por exemplo, é vedado, é coisa fora, né, do comércio, os órgãos humanos, a integridade física do corpo humano. Então eu não posso vender pele, eu não posso vender um rim, eu não posso vender nenhum órgão, né, duplo meu, eu não posso vender tecido meu, né, eu posso doar gratuitamente. Que é uma concessão, porque, igual eu falei, eles são irrenunciáveis, são. Mas é uma concessão e a lei de transplantes fala, desde que sejam órgãos duplos ou não cause deformidade, né, ou funcionamento, né, funcionamento incompleto do meu corpo, ou que não cause prejuízo, né, ao meu corpo. Então, por exemplo, o fígado. O fígado a gente pode doar sem prejuízo do nosso corpo, né? Grande proporção, quer dizer, após avaliação médica para isso, né? Alguns órgãos, né, órgãos duplos, né, que não causam deformidade, porque, por exemplo, os nossos olhos, a gente tem órgãos duplos, mas doar um olho ia causar uma deformidade que é inaceitável. Agora, o rim já é algo que é bem aceitável e algo que acontece muito, doação de um dos rins, né? Então, assim, é interessante. E para quem que a gente pode doar? Para cônjuge ou parente consanguíneo até 4º grau, a gente pode doar, sem autorização judicial. Desde que sejam, né, que não causem comprometimento do corpo, não comprometam a integridade, né, permanentemente, né, porque o fígado volta a crescer, né, por exemplo, ou que não causem deformidade, inaceitável. Agora, a medula óssea a gente pode doar, né, sem autorização também para qualquer pessoa. Não precisa ter essa relação de parentesco. Agora, para outras pessoas, a gente precisa de autorização judicial. E fora isso, é a questão da fila mesmo, né? E convencional na fila de transplantes. Então é interessante a questão de doação de órgãos, mas apesar de existir mercado paralelo para essa questão de órgãos, a questão de venda de órgãos, né? É muito inaceitável isso, né, gente? Pensando aqui, porque doar órgãos tem um fim filantrópico, né? O fim filantrópico no sentido de ajudar o outro, né? De promover a saúde, né? Agora, a comercialização de órgãos humanos é inaceitável. Em vida ou pós-vida, tá? Eu acho que de qualquer forma é inaceitável. Agora, a questão de doação pós-vida, né? Pós-morte, melhor, claro, aqui já não tem a questão de possibilidade de deformidade, né? Inaceitável, diminuição da integridade, porque do morto não há que se falar disso, né? É claro que aí no caso vai ter que ter essa definição, essa avaliação médica para ver o estado, né, que se encontra aquele tecido, aquele órgão, e não há mais aqueles requisitos quanto à permanência, né, da integridade física, né, da pessoa com vida ou da deformidade inaceitável, porque a gente está falando de um corpo sem vida. Bom, todos têm proteção constitucional, relembrando aqui, tá? Muitos desses direitos, né, direitos personalíssimos que eu estou falando, ou direitos essenciais, né, subjetivos essenciais, eles estão ali no artigo 5º da Constituição Federal, porque são direitos individuais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de integridade psíquica ou intelectual, também está ali no artigo 5º da Constituição Federal, né? Liberdade de pensamento, né? E a liberdade de pensamento, inclusive, ela foi, mesmo que a lei sobre tortura no Brasil tardia, né? Ela também regulou a tortura psíquica, né? Você obrigar alguém, mediante coação, né, a mudar o posicionamento, mudar a ideia, mudar assim, seu entendimento, mudar sua filosofia de vida, mudar assim, suas ideologias. Isso também afronta um direito personalíssimo. A gente está passando aqui em direitos personalíssimos, primeiro, começando pelo direito à vida, né? A gente fez aqui um parênteses, falou do direito ao nome, né, pela relevância dele, a gente trouxe para o início isso. A gente voltou aqui no direito à integridade física, integridade do corpo, né? Isso aí tem algumas concessões para isso, né?
e a questão da vida, todo direito personalista, qualquer direito, né, nenhum é absoluto, todos vão ter mitigações, vão ter situações que justificam, né, a diminuição ou o desrespeito a eles, né, como legítima defesa, estado de necessidade, né. E aqui, por exemplo, na questão da liberdade de pensamento, a gente tem a questão da tortura também psíquica como algo que afronta a liberdade de pensamento. São direitos constitucionais e que tem também essa mitigação. Outro caso interessante, por exemplo, liberdade de pensamento, liberdade assim, de você exercer suas ideologias. Eu quero ser assim totalmente anarquista, totalmente um ser fora da sociedade, descumprir totalmente as regras da sociedade. É meu pensamento, é assim que eu penso, eu quero agir assim. Aí a pessoa inventa de ter relações sexuais em qualquer ambiente, em um ambiente público. Olha só como é que eu falei que nenhum direito é absoluto. O direito à liberdade de pensamento não é absoluto, né? Essa ideologia, né, que afronta os interesses da sociedade de forma geral, mesmo que alguns não liguem, não se oportunem com isso, algumas pessoas vão ficar ofendidas, algumas pessoas vão ficar chocadas, algumas crianças vão ficar traumatizadas. Então, nesse caso, é um ato obsceno quando é feito em público. Então, essas relações, né, sexuais, elas são melhor encaminhadas na privacidade. Então, por exemplo, mesmo que esteja lá dentro de uma residência privada, né, se for acessível ao público, se for assim, em frente à janela, em frente à varanda, é um atentado violento ao pudor. Então é também algo que é passível de punição e, eventualmente, a gente está falando aqui de diminuição do direito personalíssimo. Então, assim, nenhum direito é absoluto, tá? Reforça aqui mais uma vez isso. E já no que tange a integridade moral, né? A gente passou pela física, pela intelectual ou psíquica e agora a integridade moral, principalmente relacionada à honra. Tanto a honra subjetiva, aquilo que eu acho que me honra, aquilo que eu acho que são os meus valores, aquilo que eu acho que me machuca, que me humilha, que me constrange, que me tira a dignidade, aquilo que eu acho que me coloca assim como um nada, como a honra do ponto de vista objetivo, aquilo que as pessoas vão entender se foi ou não um evento humilhante, se aquilo ali realmente foi grave ou não foi. Então, assim, tem esses dois aspectos, mas a honra também é um direito personalíssimo. A imagem, tanto o atributo o retrato, né, a nossa imagem física, né, e não só a pessoa que trabalha como modelo de mãos, modelo de pé, modelo de rosto, né, e que tem alguma lesão à imagem, e isso também lhe compromete, além do aspecto material no caso, o aspecto moral, né, essa questão essa falta de reconhecimento da sua nova imagem, essa falta de sentir-se bem com essa nova imagem. Mas também a questão de atributo social. A imagem, que é a boa fama, né, a reputação da pessoa, uma reputação ilibada. Então a imagem abarca também esses dois aspectos. O aspecto retrato, a imagem física ali que a pessoa tem, espera, né, ou acha que tem, e também o aspecto social, o atributo social, que também a pessoa acha que tem, né? E, bom, já da questão da privacidade, eu gosto muito da teoria alemã sobre os círculos concêntricos, que abarca desde a vida privada, né? São situações, são informações que não são públicas. Então, privado no sentido de oposto ao público. São informações que não são disponibilizadas ao público. A pessoa não decidiu disponibilizar aquilo ao público, mas ela tem aquilo ali, então, restrito às suas relações privadas. Isso implica, por exemplo, alguém que publica, né, uma conversa de Messenger, WhatsApp, né, e divulga algo que alguém falou para você. Você chega e publica isso, né? Olha o que ele falou, né? Olha o que o professor Paulo falou aqui, uma conversa comigo, né? O que ele pensa da turma. Aí chega lá e publica lá no Instagram. Então, isso é uma violação à vida privada, porque a decisão de publicar um pensamento, uma conversa, né? Um diálogo, né? Entre dois seres privados, sem autorização, não foi assim consentida. Agora, mais grave que isso é a violação à intimidade. Lembram da lei Caroline Dickman? Pois é, a intimidade é algo assim que expõe demais, como as questões sexuais. A intimidade é aquilo que não se revela nem para os amigos, é algo muito mais restrito. E
algo que tem uma quebra, que vai, assim, círculos concêntricos, porque um círculo maior, vida privada, estudo intimidade, né? Desculpa, estudo privacidade. Um círculo maior, vida privada, um círculo intermediário, com ali a questão da intimidade, e um círculo menor, que é o segredo. Pela essa teoria dos círculos concêntricos alemã, o segredo é menor ainda do que a intimidade. Porque segredo, às vezes, você não revela nem com aquela pessoa que você convive. Às vezes é uma coisa que você guarda para si. Mas o segredo, por exemplo, como segredo profissional, o segredo ali que é dividido com um padre, que é dividido com um advogado, que é dividido com um médico, esse segredo viola demais o que há de mais relevante, o que há de mais protegido no que tange à integridade moral. Porque, por exemplo, um segredo com um advogado, né, o cliente assume a culpa de algo ilícito e fala, olha, eu não quero essa abordagem, eu quero que você me defenda. E a opção do advogado é falar, olha, eu renuncio, eu não vou aceitar, né, assumir o seu caso, mas ele não pode revelar esse segredo. Da mesma forma, um médico, né, uma paciente, né, que comunica para o médico, olha, o pai da criança não é meu marido, é outra pessoa. O médico não pode falar, ele tem que manter esse zelo com o segredo. E o padre, né, gente, o padre nem se fala. Também tem que manter esse segredo das coisas que ele ouve, né? Então, assim, isso tudo também é protegido, né? A questão da honra, né, ela é protegida criminalmente também, ali no artigo 138, 139, 140, né, calúnia, difamação e injúria, ou seja, acusar alguém de um crime, né, ou aviltar alguém, né, assim, gravemente, ou uma agressão verbal com humilhações, com ofensas, né, e aí a injúria pode ser até agravada, né, como acontece, infelizmente, tem sido revelado aí injúria racial, né, com o teor racial por trás. Então, assim, isso agrava, tá? Bom, enfim, esses aqui são, assim, os principais pontos relacionados ao direito de personalidade. É um conteúdo extenso, é um conteúdo pertinente demais com nossa sociedade, com acontecimentos aí que, infelizmente, acontecem, né, corriqueiramente, né? Mas é um conteúdo que é do direito civil, é do direito constitucional e tem proteção, tem tutela penal também. Então é um conteúdo assim que é imprescindível qualquer profissional do direito ter ele bem dominado. Bom, essa é mais uma videoaula sobre direitos da personalidade, e na sequência a gente vai aqui ter outros conteúdos sobre direito civil. Ok? Abraço.